Muito bem-vindo ao canal e hoje vamos falar do caso de intoxicação pelo metanol em bebida alcoólica. Davi Cavalcante, e hoje iremos abordar esse tema que está deixando a população brasileira muito preocupada e em alerta. O principal ponto é o seguinte, é essa questão toda, que inicialmente o pessoal estava querendo associar ao PCC em razão da fraude que aconteceu no uso posto de combustível e de fato tem a vinculação com o PCC e foi amplamente divulgado. Mas o principal ponto é o seguinte: lógico que o PCC é um crime organizado, mas não significa também que ele tem tudo. Mas o que está apontando aqui é que o caso de adulteração de bebida não necessariamente ligado ao crime organizado nesse ramo do PCC. Ó, acerca das bebidas falsificadas ganhou proporção inédita. A questão de bebida falsificada é para quem consome bebida alcoólica e vai para frequentar festa, sabe que é muito comum estar sendo vendido bebida alcoólica que a pessoa não sabe da procedência. E existe essa adulteração. Muitas vezes a pessoa bebe, tem uma ressaca maior do que deve, mas nunca foi letal e também não causava morte como está acontecendo. Eu acredito que essa contaminação toda, na prática, foi uma situação e quem é o responsável pela adulteração da bebida colocou percentuais além da conta. Por isso que está acontecendo esse caso de cegueira, morte. Mas a bebida adulterada já é algo secular aqui no Brasil e que sempre aconteceu e é uma quadrilha realmente bem especializada. Ó, o foco começou no governo de São Paulo. Significa que esse grupo criminoso que estava falsificando partiu de São Paulo, que cometeu essa adulteração que resultou na morte das pessoas. E o foco é o seguinte: locais como grandes redes de supermercado, grandes distribuidoras, é muito improvável a pessoa ter uma contaminação por causa dessa adulteração. Porque eu digo que é muito improvável que a pessoa pode, na teoria, consumir com tranquilidade. Um supermercado grande como um Açaí, um Atacadão, dentre outros ao redor do Brasil, ele compra diretamente na fábrica, compra diretamente ao fornecedor, não tendo atravessador no meio para fazer essa falsificação com o objetivo de aumentar a margem de lucro. Por isso que uma empresa como uma Ambev nunca vai vender nada adulterado, está comprando diretamente de lá. O grande problema dessa adulteração é quando o criminoso ele pega uma bebida legítima e nesse meio, no percurso entre o fornecedor, que é sério, e o consumidor final, tem um atravessador no meio e adultera com o objetivo de ter o maior lucro. Essa questão da morte está acontecendo, na minha opinião, isso daí poderia ser considerado homicídio culposo, que quem adulterou, ele não tinha intenção de matar. Ele, querendo ou não, teve a culpa, mas o esquema criminoso ele foca em obter lucro, pegando material com menor valor e substituindo, fazendo com que o sabor não mude tanto e a margem de lucro dele aumente. Por isso que o foco dele são em bebidas caras. Aí ele foca nesse tipo de bebida para aumentar o lucro. É muito improvável ele estar querendo adulterar uma lata de cerveja de R$ 3. Não faz sentido para essa operação criminosa. Observe aqui, ó, que também já teve prisões diante desses eventos aí, 41 prisões, sendo 19 nessa última semana. O governo de São Paulo está se movimentando sim para resolver essa situação. Ó, foram encontrados adulterados associados à morte do consumidor. Observe que essas mortes aqui, esse problema, está diretamente relacionado a bar e restaurante, não está a grandes supermercados. Diante desse controle que tem e a compra ser feita diretamente do fornecedor, que é sério, e não fazer esse tipo de adulteração, logicamente. Ó, de acordo, 14 pessoas foram confirmadas com intoxicação metanol em São Paulo, que é o foco do que está acontecendo. Outros 148 casos estão sob investigação, incluindo 7 óbitos suspeitos. O Ministério da Saúde informa que contabilizou 195 notificações em todo o país.
Vamos ver os locais que aconteceram. Os demais casos estão distribuídos em Pernambuco, Nordeste, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Observe que a produção não era só algo doméstico para São Paulo, ele distribuía ao redor do país. Significa que a venda também já estava alta. Aí tem a questão do antídoto, que o governo já está distribuindo. Pernambuco foi o maior beneficiado, depois veio o Paraná, Bahia, Distrito Federal. Eu acredito que essa distribuição está sendo feita de acordo com a notificação. Aqui não foi claro quanto a isso, é apenas uma sugestão que eu estou dando, já que Pernambuco recebeu mais do que o dobro do Paraná. Pode ter tido muito caso em Pernambuco, por isso que o governo está dando essa prioridade. Mas observe que essa questão de bebida adulterada, quando acontece, é feito em eventos, vamos supor, uma festa universitária ou um restaurante e está tentando ter a margem de lucro maior e compra de uma procedência duvidosa. Não significa que o dono do restaurante queira matar alguém. Ele recebe uma proposta de uma pessoa que diz que tem um whisky muito bom e mais barato. Aí o comerciante, dentro da situação, sente tentado a comprar esse whisky aí, acreditando que é legítimo, termina colocando para a venda e causando esse tipo de problema. Ó, pode ver o seguinte, a recomendação: nunca beba o que você não conhece. Isso daqui é a questão de precaução, mas se você for comprar de locais confiáveis, como grandes redes de supermercado, esse tipo de problema vai ser quase inexistente. Não se pode falar que é nulo, né? Mas a chance de ter qualquer problema disso daí é baixíssima. Exatamente isso que eu estou querendo pontuar. E também o que? Festas que você participa, que você frequenta, e você não conhece a origem, tem aquela bebida que está lá, que pode ser original, pode ser batizada, tenha muito cuidado na hora de consumir. É melhor você beber sua água, um refrigerante, qualquer coisa, do que se aventurar. E muitas vezes pagando caro para ter um produto adulterado. Observe aqui, ó, enquanto o governo intensifica a repreensão e o socorro médico especialista alerta, o risco está maior em bebidas vendidas sem procedência clara e nas festas informais, onde o controle é praticamente inexistente. Observe quando você está num carnaval, você não vai perguntar se aquele whisky ele foi distribuído de uma empresa séria. E se perguntar, a pessoa que está vendendo a batizada vai mentir e não vai mostrar nota fiscal nenhuma. E também ninguém está numa festa de carnaval ou festa universitária querendo saber a origem da bebida. Aí, diante desse risco, daí a recomendação, de fato, é não beber nenhuma bebida alcoólica que você não sabe a sua procedência por questões de segurança pessoal. Eu estou trazendo essa notícia a todos vocês para vocês ficarem cientes. E o outro ponto é o seguinte: os sintomas são bem parecidos com o da ressaca. Por isso que se você tiver qualquer sintoma, como uma ressaca prolongada, você se dor no fígado, esse tipo de coisa, já fiquem alerta com relação ao efeito do metanol. Eu vou ficando por aqui, eu peço que todos vocês comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.